Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo de hoje eu tenho uma palavra revelada da parte de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Vamos orar antes de compartilhar aqui a poderosa palavra de Deus. Amém? Quero dar boas-vindas a todos vocês que têm chegado aqui no canal. Irmãos e irmãs, são novos inscritos. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês. E eu quero também aqui agradecer a você que curte, que comenta, que compartilha aqui os nossos conteúdos. Eu quero agradecer, a cada um de vocês e que o Senhor continue abençoando. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todos sempre. Em nome de Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. A palavra que eu quero meditar aqui se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 47, que vai dizer assim: Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele os entregará nas nossas mãos. Amém, irmãs? Essa palavra de hoje, ela é uma palavra para você que está enfrentando um gigante, para você que está enfrentando um adversário ou uma grande adversidade. Para cada irmão e para cada irmã, esse gigante é um grande desafio que você esteja enfrentando, seja na área da saúde, na área financeira, na área matrimonial, na área profissional, na área ministerial. Eu não sei, mas você e Deus sabem. E essa palavra, ela é endereçada para essa classe de pessoas. Davi aqui, ele vai declarar, eu vou ler mais uma vez, saberá toda esta multidão, porque havia uma multidão, havia uma plateia, haviam pessoas próximas que estavam ali só observando. Esses dias eu estava falando aqui no canal sobre que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas me olhando, tem pessoas te olhando, me observando e te observando. E Davi aqui, ele estava diante de uma multidão, saberá toda esta multidão.
que o Senhor salva. Deus está entrando nessa situação hoje para te salvar, para te livrar. E como ele diz aqui, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas nossas mãos. Uma coisa muito importante, irmãs e irmãos, muito importante, é nós chamarmos o Senhor para a guerra. Davi, ele teve vitória porque ele chamou o Senhor para a guerra. Davi, ele não foi na força do braço. E nada nós podemos fazer na força do nosso braço, ou seja, na nossa autossuficiência. Deus não opera na autossuficiência, mas Deus, ele opera na fé. E a Bíblia vai dizer que vai se apresentar agora diante de Davi um gigante. E esse gigante, ele não era qualquer gigante, ele era um gigante de Gate, Golias, filisteu. Filisteus, irmãs, eram povos muito altos, muito grandes. Eram povos que não se sabe, né? Alguns comentaristas vão dizer por que eles eram grandes. Talvez por uma alteração genética no seu DNA, mas eles eram altos, 2 metros, 2,5 metros. Os comentaristas ainda vão dizer que esse gigante aqui, ele tinha aproximadamente quase 3 metros. Você imagina um jovem de 16, 17 anos. 18 ele não tinha. Mas ele já estava familiarizado ali com Saul, ele tocava harpa para Saul, ele tangia a sua harpa e ele tocava bem, ele era habilidoso na harpa. Ele já estava ali no palácio, frequentando. Creio eu que mal ele poderia imaginar que ele seria o futuro rei de Israel. E Deus já tinha introduzido ele ali dentro de um cenário para que ele já observasse, que ele visse. Deus é sábio, irmãs. Deus é sábio. Por isso, fique bem atento e atenta, porque Deus não nos introduz em um cenário à toa. É para nós observarmos, para nós aprendermos como se comportar, como se vestir, como falar, como proceder. Desse jeito. Você acha que Davi, né? Aquilo ali foi um jeito, foi uma metodologia, um ensino, uma pesquisa de campo na prática. Davi era atormentado por espíritos malignos e ali Davi é introduzido naquele cenário. Por quê? Porque Davi tocava bem a harpa. Precisamos dar o melhor nosso possível diante de algumas habilidades que Deus nos confia. Eu não sei aqui, mas se alguém toca instrumento, mas tocar instrumento não é muito fácil não, irmãs. Não é não. Parece fácil, você olha assim a pessoa com tanta habilidade, seja qualquer instrumento, irmãs. Seja de sopro, de cordas. Aliás, nessa vida eu não acho nada fácil. Eu não acho nada fácil. Nessa vida eu não acho nada fácil. Ter graça, ter unção, ter a presença de Deus também não é fácil. Envolve renúncia, envolve oração, envolve jejum, envolve leitura da palavra. Não é fácil, irmãs. Não é fácil. E a Bíblia agora vai dizer que Davi já estava lá familiarizado com Saul, introduzido no palácio já para ali aprender.
Olha como Deus é maravilhoso. Já vai nos preparando. Por isso que é bom aceitar todas as oportunidades. Por isso que é bom aceitar todas as oportunidades. Aceite todas as oportunidades. E ali, irmãs, aquele gigante agora, ele vai levar lá alguns pães para os seus irmãos e ele vai ver aquela afronta. Havia uma afronta, irmãs. Havia uma afronta. A Bíblia diz que primeiro, antes dessa afronta, esse gigante, quero aqui te falar algumas qualificações desse gigante. Esse gigante, irmãs, ele não era qualquer gigante, ele era já um homem experimentado na guerra. Ele era um homem habilidoso que já sabia lutar e lutar muito bem. Ele tinha experiência. E muitas das vezes nós estamos em um cenário, em uma situação, onde nós nos deparamos com uma situação onde aquela situação ou aquela pessoa já está acostumado e acostumada a ter tais atitudes. Sabemos que a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, mas o inimigo ele usa pessoas. E nós não estamos lidando com um inimigo qualquer, com uma situação qualquer, não. Já viu pessoas que são peritas? E tem muito isso, irmãs, são os narcisistas. Essas pessoas, né? A enganar, a ludibriar, são peritas, são habilidosas. A enganar, a ludibriar, a falsear, a maquiar, a forjar uma situação, a manipular ao seu bel prazer. Mães, são várias máscaras que tem ali. Da autopiedade, de se fazer bonzinho, boazinha para os outros. E você é o vilão. São pessoas habilidosas. Quem não tem o Espírito Santo, até mesmo quem se diz ter, pode até ser enganado ou enganada. A Bíblia diz que o inimigo ele se traveste até em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Se você não estiver bem no alinhamento com Deus e não saber interpretar os detalhes, porque nos detalhes você cai. E esse gigante, ele não era qualquer gigante, ele era um homem já de guerra, ele tinha experiência, ele era habilidoso, ele tinha capacete de bronze, vestia uma couraça, ele era da altura de 6 côvados e 1 palmo, ele trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros, olha, todo aparamentado. Mas, olha, existem situações que é tudo esquema. Eu tenho que falar uma linguagem bem clara e coloquial para que você possa entender. Mas tem pessoas que articuladas em tudo no esquema, tudo no... Mas, coisa maligna. Dá até o nome de um livro, né? A arte de enganar pessoas, mas não engana o Espírito Santo de Deus, não, Mas é algo, chega a ser algo maligno, a arte de enganar pessoas, eu nem sei se tem esse livro. Tem isso? Tem. Tudo no gatilho, tudo no... Irmãs, não, se der errado aqui, eu tenho esse aqui, porque esse aqui, porque papapá, porque esse esquema aqui falta. Irmãs, eu não sei. É coisa mesmo maligna. É o diabo que faz isso com a pessoa. Então você não está lidando com qualquer gigante.
Você está lidando com uma situação que já é experimentada, acostumada. A Bíblia diz que a haste da sua lança era como um eixo de tecelão e a ponta da sua lança tinha 600 ciclos de ferro. De diante dele ia o escudeiro. E ali, irmãs, a Bíblia vai dizer que ele afrontava: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Ele ia lá, irmãs, para afrontar. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, todo o rei de Israel, ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Existem gigantes que ele se apresenta, ele afronta e ele age no temor, no medo. No temor, no medo. No temor e no medo. E grita, e fala alto, e fala palavras torpes, palavras que de baixo calão, né? Aponta o dedo, e é de dura cerviz, e olha assim. São pessoas, irmãs, são situações, e esse gigante, ele afronta. Estou falando aqui para pessoas que têm sofrido afrontas. Afronta. E a Bíblia diz que durante 40 dias, a Bíblia diz que chegava-se, pois, o filisteu, no capítulo 17, no verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde se apresentou por 40 dias. Aquela luta, 40 dias, irmãs, 1 mês e 10 dias. E 80 vezes, né? Porque pela manhã e à tarde. Uma afronta, irmãs. Você tem sido afrontada? Você tem sido afrontado? Coloca aqui seu pedido de oração. Deixa aqui seu pedido. A Bíblia agora vai dizer que o filho de Jessé, Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com guarda. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e ele chegou lá no acampamento e ele viu. Nós não podemos deixar as nossas coisas assim. Ele deixou com guarda. Ele deixou com um guarda. Nós não podemos. Não deixa de qualquer jeito, não. De qualquer maneira, não. Deixa sob os cuidados do Senhor. Tomando conta das suas coisas. E a Bíblia agora vai dizer, estando Davi ainda a falar com eles, aí vinha aqueles gigantes. Davi estava lá falando com eles, e eles brigaram com Davi. O que você veio fazer aqui? Olha, irmãs. Olha, irmãs, ele estava lá na obediência do pai. O pai mandou ele lá. Aí os irmãos falando. Você veio aqui para se amostrar. Ele não estava lá porque, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele estava debaixo de obediência. Ele estava debaixo da direção de Deus.
Ele estava ele estava ali debaixo da bênção do pai dele, que era Jessé. Ainda que os irmãos não quisessem que ele estivesse lá, ele não estava lá de qualquer maneira. Tem gente que pensa que você está ali de qualquer maneira. Tá, não. Você está debaixo da bênção de Deus, de uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Depois você lê o texto, os irmãos vão brigar com ele. Como se ele fosse lá para olhar, para especular, para querer saber. Não, ele foi em uma atitude de obediência ao pai dele. E diga-se de passagem, Deus não exalta pessoas desobedientes. Pessoas que não são obedientes, submissas à autoridade, Deus não exalta. Isso é uma lei espiritual. Aí a Bíblia agora vai dizer, irmãs, que Davi estava lá, Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias. Olha o nome dele, duelista, porque ele já estava acostumado. Ele era experimentado na guerra. E falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas. E lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Davi ouviu e viu aquela situação. Interessante que ele não disse nada, né? Ele só foi, ele olhou a situação. Tá entendendo? Até esse momento aqui ele não falou nada. Depois que ele vai falar. A primeira fala de Davi é para exaltar o nome do Senhor, para chamar o Senhor para a guerra. Você vê que Davi olhou, viu o cenário. Deus nesse dia está largando o campo da tua visão. Você vai falar na hora certa, no momento certo. E a coisa certa. Você vai falar na hora certa, no momento certo e a coisa certa. Davi olhou, viu o cenário, viu a situação, ouviu o comentário, quem vencer vai ser isento de impostos, vai casar com a filha do rei. E o rei vai dar riquezas, ouro, prata. Quando Davi vai falar, então falou Davi aos homens, no verso 26, que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem a quem ferir este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão o homem que o ferir. E ali Eliabe vai se apresentar, ainda vai reprimir. O que tu está fazendo aqui? Olha, irmãs, Eliabe, Deus nesse dia está te levantando, porque você chamou o Senhor para a guerra, você chamou o Senhor para esta batalha, você chamou o Senhor para esta situação. Deus está te levantando hoje. A Bíblia vai dizer agora que Davi vai se apresentar. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi falou, eu vou resolver essa situação, porque Deus vai na minha frente. Quem é este incircunciso filisteu? Irmãs, existem situações na minha vida e na tua vida que é para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. Você crê?
A glória não é minha, a glória não é tua, mas é para que a glória do Senhor seja manifestada na minha vida e na tua vida. E a nossa oração deve ser: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Eu chamo o Senhor para esta situação. Aí a Bíblia agora vai dizer que Saul vai olhar a aparência dele, mas tu é moço. Saul também olhando a aparência dele. Tem gente, irmãs, que só olha o natural. Quem olha o natural não entende das coisas espirituais, porque é assim. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Por isso, irmãs, que não é bom nem ficar perdendo mais tempo, tentar, não. A pessoa não entende. O nível espiritual daquela pessoa é assim, ó. É assim. Então não adianta você falar de coisas sendo que a pessoa não vai entender. O nível que Deus te colocou já está em outro patamar. A pessoa não vai entender. Não vai entender? Não vai entender. Não vai. Saul vai olhar para ele: Saul, tu és moço, tu és jovem, você não pode lutar com ele. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Saul ali se preocupou. Davi vai falar: não, meu rei. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando vinha um urso e um leão. Ele já tinha experiências, irmãs, com Deus, ele tinha intimidade. Deus, ele nos treina no anonimato. Deus, ele nos capacita no anonimato, quando não tem ninguém nos observando. Sabe aquele anonimato que ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é? Anos de anonimato. Porque Davi já estava acostumado ali com as ovelhas, há anos, cuidando ali no anonimato. Aí veio um urso e ele matou irmãs. Um urso, irmãs. Já viu um urso no zoológico? Ou em filmes, na televisão? Mas que animal, irmãs. Ele levanta assim, irmãs. Meu Deus, não gosto nem de pensar. E quando ele abre aquela boca, irmãs, as presas, irmãs, me respondem, irmãs. Quando o urso levanta, quando ele está andando assim é uma coisa, mas quando ele levanta em posição de ataque, irmãs. Quem já viu no zoológico? Fala nisso, tem zoológico aí na tua cidade? Tu já foi no zoológico? Coloca aqui embaixo. Você tem noção e a clareza do quão forte é aquele animal. E ele ainda fala aqui mais aqui, irmãs, quando vinha um leão, matei o leão e o urso. Mães, não é fácil não, irmãs. Quem falar pra mim que é fácil, não é fácil não. Não é fácil não. Esses animais, eles são guiados pelo instinto, irmãos. Não é fácil não. Eu não sei como é que ele matou, ele deve ter matado com a faca, com alguma coisa, algum instrumento de corte que ele tinha, irmãos. Um leão, irmãs, que é tido como o rei da selva. Ele fala que um leão, quando viu o urso ou um leão tomar um dos cordeiros do meu rebanho, ele não largava o rebanho para lá não, irmãs. Ele era fiel, ele protegia o rebanho. Esse é o tipo de gente que Deus procura. Dispostos e dispostas a matar leão por causa das ovelhas. Oh, aleluia. Esse é o tipo de gente
de pessoa que Deus está à procura. Porque tem gente, irmãs, que, olha, eu não sei. É só uma ovelha. Não vou entrar nisso não, é só uma ovelha. Eu não vou criar caso que eu não vou me machucar, risco de eu ser morto, ser morta, por causa de uma ovelhinha. Não! Tem gente com mentalidade assim, mas não, irmãs, olha como é que Deus olha. Olha como que Deus olha. Se umas ovelhas ele já é fiel, ele protege, imagina o meu povo. O quanto e como que ele não vai proteger o meu povo na terra? Não, vou levantar, é ele. E Deus aqui já tinha ungido ele em segredo. Como eu falei ontem aqui, ele já tinha ungido. Deus, quando vai falar para Samuel, vai lá e unge na casa de Jessé o belemita, porque tenho me provido de um rei. Aqui ele era um menino, mas Deus já via um rei. Olha a mente de Deus, irmãs, o olhar de Deus. Fiel com aquelas poucas ovelhas. Fiel. Creio eu que ele conhecia tudo de ovelhas. Se alguma daquelas ovelhas estivesse com a patinha machucada, ele botava no colo, ele devia usar lá umas plantas, fazer uns ungüentos, enfaixar a patinha, botar no colo. Ele sabia tudo de ovelhas, irmãs. Ele, não, ô Saul, eu tenho experiência. Mas e o urso? E o leão, irmãs? Do urso eu já falei, e o leão? Só de olhar aquele animal, por isso que ele é o rei, porque só pela aparência dele ele já impõe uma presença ali de autoridade. O animal, irmãs. Já impõe uma presença. Eu postei um vídeo aqui de um rapaz, mas tem que estar muito no espírito. Eu postei um vídeo aqui de um rapaz, um tempo atrás, um pastor jovem. Irmãs, no passado eu poderia até fazer isso, mas hoje eu não faço mais isso não, como eu já fiz muito isso no passado, ir para o monte sozinho. No passado, eu já fiz muita loucura e Deus me guardou. Hoje, irmã Raquel, tu faz isso? Faço não. Mas eu coloquei aqui no canal um vídeo de um pastor que ele foi orar no monte, mata fechada, irmãos. Não era nem monte, acho que aquilo era uma mata fechada. E aliás, para ir para o monte você tem que passar pela mata. Aqui, pelo menos aqui, tem uma trilha, né, de mata de um lado e mata do outro. E você passa por aquela trilha para ir lá para o monte, lá para cima, para o arraial. Então você passa pela mata. Então, irmãs, tem que estar no espírito quando for para um lugar desse. Não pode ir de qualquer maneira. Não pode ir porque você ouve barulhos na mata. Você não sabe se é animais ou se é espíritos malignos na mata. Há barulhos, irmãs. Há situações. Você tem que estar no espírito, no jejum, na oração, tem que estar no óleo e no azeite. Meu Deus, não pode ir de qualquer maneira. Não pode. Você tem que estar ali, no alinhamento. Mães, olha quantas vezes eu já fiz isso no passado, irmãs. Eu já falei aqui. E não acontecia nada. Deus me guardou. Eu ia, voltava.
Ia lá, subia, orava, voltava e, com exceção de algumas vezes, que às vezes chegava lá em cima, estava meio vazio. Tinha uma, duas pessoas, às vezes era varão, eu orava rapidinho, descia até rápido. Que aí também eu vigiava. Mas Deus sempre me guardou, irmãs, de noite, de madrugada, irmãs. Eu olho assim hoje e falei, oh Deus. Mas, nem recomendo ninguém fazer isso não, viu? Não recomendo ninguém fazer isso. Viu, amada igreja? E ali aquele pastor, só para falar, irmãs, do nível do leão, como que ele impõe um respeito. Aquele pastor estava pregando lá, ele botou a câmera, como está aqui essa câmera, tem um tripé aqui. E ele pregando lá, irmãs, falando e dizendo e verbalizando e pregando lá a palavra. Mas aparece uma onça. É Deus. É Deus. É Deus. Ele estava assim pregando, irmãs, e a mata, aí, irmãs, tinha uma onça já lá atrás olhando. Lá atrás, lá na mata, lá olhando. Que esses animais, eles são muito astutos. E eles olham, ficam olhando, tem muita paciência, irmãs. Esperando. E ele lá pregando e tal, e o animal já lá atrás, e ele não tinha visto, porque entre as árvores, ele fixado ali na palavra. Irmãs, daqui a pouco vem um animal. Quando ele olha, lá atrás, mais ou menos assim, lá na mata lá atrás, quando ele olha lá atrás, irmãs, o animal vindo lá atrás, ele vê aqui pela câmera aqui, irmãs, frontal. Irmãs, quando ele olha, ele vê aquele animal se aproximando, ele para, e ele, Senhor, tira esse animal daqui. Senhor, tira esse animal. A onça, irmãs. E aquela onça, eu creio que não era adulta, não. Era uma onça jovem. Não era filhotinha, mas também não era uma onça adulta, robusta. Não era ali meio adulta, mas... Ela veio andando devagarinho, e ele não correu. Não é bom correr, irmãs. Não é bom correr. Não é bom. Até que porque esses animais, eles estão na casa deles. Quero aqui dar uma sugestão. Você, quando for para o monte para orar, você vê uma cobra, alguma serpente, deixa o animal, deixa o bicho. Vê um mico-leão dourado, um animalzinho. Qualquer animal, eles estão na casa deles. Nós que somos intrusos. Não pega pau, não joga pedra. Eles estão na casa deles. Mas, Raquel, já aconteceu de você ver animais? Já, eu seguia meu caminho. Ah, tá. Seguia meu caminho e tinha gente que parava e pegava pedra e vai tirar foto. Não, irmãs. Em nome de Jesus, segue fixa aí no teu propósito, na tua oração. Não mexe, deixa os animais, eles estão na casa deles. E ela vinha, irmãs. Ele estendeu a mão. E outra coisa, nas tuas mãos tem fogo. Ele estendeu as mãos, ele falou, Jesus, tira essa onça daqui. Jesus, tira essa onça. Mães, o animal foi passando. E Deus deu grande livramento para aquele homem. Aquele pastor jovem. Não era para ele estar vivo, não. Se a pessoa não está em consagração, se não está no azeite, se não está no espírito, nem é bom ir para um lugar desse. Se aquele pastor, ele disse depois que ele estava em jejum, em consagração, se ele não tivesse, irmãs,
Então, o que eu quero dizer aqui? O urso e o leão são animais que impõem respeito. E Davi não temeu, ele enfrentou o urso e o leão. Em outras palavras, ele estava dizendo para Saul: Saul, eu não vim de agora não. Tem gente que pensa que você veio de agora. Tem gente que pensa que você está surgindo agora. Tem gente que pensa que você está surgindo, despontando no cenário agora. Mas Deus já te viu no anonimato, as lutas e as guerras, e Deus te deu vitória no anonimato. Com a diferença de que no anonimato não tinha multidão, não tinha plateia, não tinha pessoas. Mas agora tem pessoas te cercando, olhando, observando. E a Bíblia diz ali que Saul ainda tentou ali colocar uma armadura. A armadura simboliza um molde, as formas que a vida às vezes quer nos colocar. Mas você não vai aceitar molde, você não vai aceitar forma. Você vai entrar no molde, na forma do Espírito Santo de Deus. Você vai entrar no molde, na forma do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia agora diz que Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele foi, mas na porção acostumada dele. Vai na tua porção acostumada. Vai do teu jeito. Vai na forma como você já tem ido no dia a dia. Não inventa assunto. Porque tem gente que diante de uma grande situação que irá te apresentar, depois dessa batalha, Deus vai te apresentar. Depois de vencida essa situação, Deus vai te apresentar. Depois dessa situação concluída, Deus irá te apresentar no cenário. Não inventa assunto. Não inventa. Eu vou citar aqui o exemplo que eu lembrei agora. Não inventa, mas às vezes a gente quer inventar e se dá mal. Eu estou me lembrando aqui, e não é para inventar, vai na tua porção acostumada. Eu me lembro, irmã, olha aqui um exemplo que eu estou me lembrando aqui de inventar. Quando eu falo as coisas, né? Estou falando de mim mesma. Eu não sou de ficar fazendo unha. Olha um exemplo de ficar inventando moda que não é para inventar. Se você está habituado ou habituada, é você com você. Mas eu estou falando de mim. Quer ver uma situação de inventar coisas desnecessárias? Vai na tua porção acostumada. Davi foi lá, pegou as pedras. Por quê? Porque ele já sabia de pedras. Ele já conhecia pedras do ribeiro. Ele foi do jeito dele, na porção acostumada dele, do dia a dia. Tu vai do teu jeito, da tua forma, no teu dia a dia. Mas eu sei que eu faço as minhas unhas, eu limpo, eu lixo, né? Até para higiene, eu que passo às vezes algumas coisas, né? Eu que faço. Eu não vou em manicure, não vou, mas não vou. Então eu não tiro cutícula, eu não tenho aquela situação que comumente os profissionais fazem, eu não tiro, irmãs, até porque a cutícula ela é proteção da unha. E eu me lembro, irmãs, uma certa feita eu sempre cuidei, né, das minhas unhas, irmãs, dentro do meu saber, do meu jeitinho. Eu não sei se você é assim, coloca aqui embaixo nos comentários.
Irmãs, aí fui ministrar lá na região dos Lagos. Isso já tem tempo. Foi a segunda vez que eu fui lá nessa igreja. Irmãs, a irmã lá me convidou e tal, mandou as passagens, né? As passagens para eu ir e tal. Irmãs, eu fui inventar de fazer unha no salão. Olha só, irmãs, não, eu vou numa igreja, né? Uma igreja chique, uma igreja grande, irmãs. Olha só, um erro. Por isso que nós precisamos ir na porçãozinha acostumada. E eu não sou no dia a dia de ficar indo no salão. Se você vai, amém, continua indo, né? De arrumar suas unhas, vai. Se você, né, tem isso com você, vai. Eu não vou falar que é pecado, que não é pecado, não, eu não vou entrar nesse mérito, mas estou falando assim de algo meu, que eu não vou, não sou habituada a ir. E irmãs, já fui muito salão no passado, mas hoje, irmãs, eu fui inventar de ir no salão, oh Deus, para fazer as minhas unhas, né? Irmãs, para poder ir lá. Irmãs, a menina foi tirando o bife no pé, irmãs. Foi tirando o bife, a cutícula, irmãs, feriu, machucou. Mães, eu fui para aquela agenda, olha, com o pé, com o dedo, né? O dedo assim, o dedo, olha, irmãs, risco de infeccionar. Eu falei, Jesus, me perdoe. Mães, e não tinha como deixar de ir. E ficou doendo. E aquilo latejando, e eu falei, Jesus, olha, Senhor, toma essa unha, toma o meu dedão, toma o meu pé, Senhor, não deixe infeccionar. Irmãs, uma luta. Fui de chinelinho e tudo, sem poder usar sapato apertado. Chegou lá, irmãs, aí eu botei o sapato, Deus operou, Deus agiu, Deus falou. Mas isso aqui serve de exemplo para nós não inventarmos situações nas quais não é para inventar, irmãs. Davi foi na porção dele acostumada. Do jeitinho dele, que ele está acostumado. Ele foi. É um exemplo, viu, irmãs? É um exemplo. Não sei nem se você vai concordar ou não, mas foi uma experiência que eu passei na época, que serviu de lição. E dali para adiante, nunca mais, não, eu que faço, eu que dou aqui o, né, meu jeito, a minha forma, e dos pés também, principalmente, mas cuidado com assuntos de unha, cuidado, muita vigilância com assuntos de unha, seja das mãos ou dos pés. Principalmente você que está com problema de açúcar alto, cuidado, vigilância. Não deixa ninguém botar as mãos nos seus pés que você não conheça. Mas a mensagem já está dada. Limpa nos cantinhos, passa ali a lixa. Cuidado com instrumentais que você não sabe se foi esterilizado no autoclave ou na estufa. E a estufa, irmãs, é uma coisa, a autoclave é outra. Um dia eu falo aqui sobre isso. Mas, cuidado, viu, amada igreja? Cuidado. Aí a Bíblia agora vai dizer que Davi foi do seu jeito, da sua forma. E o filisteu vinha, irmãs, desprezou a aparência. E disse o filisteu a Davi, eu sou algum cão que tu vem a mim com pau? E amaldiçoou o filisteu a Davi. E ali, irmãs, aquele filisteu vai desprezar Davi. Quem é ele? Quem é ela? Tem gente que despreza, né? Esse gigante, ele tem te afrontado e tem te desprezado. Mas interessante no verso 45 que Davi vai falar, tu vens contra mim, com lança, com espada, com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Chama a Deus para esta batalha, a quem tens afrontado, chama o Senhor para esta guerra, chama o Senhor para esta batalha. E ele ainda disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferirei-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei.
Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Depois dessa batalha que você enfrentar, todos ao seu redor irão ver que Deus é na tua vida. Depois dessa situação que você passar, todos irão ver que Deus é Deus na tua vida. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. E ali, irmãs, vocês conhecem a história, o gigante vai cair, porque esse gigante vai cair. Ele foi lá e ele cortou a cabeça. Quando o gigante cair, corta a cabeça do gigante. Não deixe o gigante. Faz o serviço completo, viu? Tira, aniquila. Deus vai fazer esse gigante cair. Mas pega a espada do Espírito, que é a palavra, e usa de autoridade para com esse gigante. Porque esse gigante está com os dias contados na tua vida. Esse gigante está com os dias contados na tua vida. Eu vou falar mais uma vez, esse gigante já está com os dias contados na tua vida. E toda a terra saberá que Deus é Deus da tua vida. E que você nunca esteve sozinho ou sozinho. Receba essa palavra. E depois dessa fase, você vai entrar em um outro ciclo. Depois dessa fase, você vai entrar em um outro ciclo. Um ciclo de prosperidade, um ciclo de riqueza, um ciclo de honra, porque Davi recebeu tudo. A casa dele foi isenta de impostos, ele recebeu riqueza e ele ainda casou com a filha do rei. Tem até casamento aí. Tem até casamento aí. Tem casamento. Mas essa etapa precisa ser concluída. Amém? Me chama para o casamento, viu? Eu vou aí no teu casamento. Vou comer doce, bolo, refrigerante. Não sou muito não, mas em festa eu tomo refrigerante. Mas Raquel, tu toma, só toma assim, esporadicamente em festa, e eu me contextualizo ali, mas me convida para esse casamento, amém? Que vai ter até casamento. Deus abençoe. Fica na paz.